10 partidos divulgam notas em defesa da democracia e em solidariedade a Moraes. Bolsonaro protocolou pedido de impeachment do ministro do STF na sexta. PDT, PSB, Cidadania, PDOB, PV, Rede e PT emitiram desagravo conjunto. MDB, DEM e PSDB assinam outra nota. Assisto agora, em Últimas Notícias. Dirigentes nacionais de 10 partidos emitiram notas neste domingo, 22, em que reafirmam o compromisso com a manutenção da democracia e prestam solidariedade ao ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, alvo de um pedido de impeachment apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro. PDT, PSB, Cidadania, PDOB, PV, Rede e PT assinam um dos textos, que estende a solidariedade ao ministro do STF Luiz Roberto Barroso, que vem sendo atacado por Bolsonaro por presidir o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e defender a integridade da urna eletrônica. A outra nota, assinada por MDB, DEM e PSDB, afirma que o pedido de impeachment é injustificado e claramente revestido de caráter político, leia as íntegras abaixo. Somados, os 10 partidos reúnem 43 dos 81 senadores com mandato vigente, incluindo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de Minas Gerais, que já disse não antever fundamentos técnicos, jurídicos e políticos para dar andamento ao pedido de impeachment de Moraes. Pela Constituição, cabe aos senadores analisar o eventual cometimento de infrações pelos magistrados do STF. O texto assinado por MDB, PSDB e DEM afirma que a democracia é o único caminho a ser seguido e que o momento exige sensibilidade, compromisso e entendimento entre as lideranças políticas, as instituições e os poderes. É lamentável que em momento de tão grave crise socioeconômica, o Brasil ainda tenha que lidar com a instabilidade política e com o fantasma do autoritarismo, afirmam as legendas. Na outra nota divulgada neste domingo, 7 legendas de oposição ao governo Bolsonaro afirmam que os ministros do STF são os responsáveis por garantir os direitos e as liberdades fundamentais e devem ser protegidos em sua integridade física e moral. A República se sustenta em 3 poderes independentes e harmônicos entre si. É preciso respeitar cada um deles em sua independência, sem intromissão, arroubos autoritários ou antidemocráticos. Há remédios constitucionais para todos os males da democracia, afirmam as siglas. Os 2 textos dizem ainda que os verdadeiros problemas do Brasil residem na crise econômica, no desemprego, na inflação, na fome e no impacto da pandemia de Covid. E que são esses os temas que deveriam estar no foco do debate público. O pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes foi protocolado no Senado nesta sexta por um funcionário do Palácio do Planalto. O documento é assinado apenas por Jair Bolsonaro. No documento, o presidente pede a destituição de Alexandre de Moraes da condição de ministro do Supremo Tribunal Federal e a inabilitação de Moraes para exercício de função pública durante 8 anos. A apresentação do pedido de impeachment gerou reações negativas imediatas do Legislativo, do Judiciário e de ex-integrantes do Executivo. Confira, abaixo, as íntegras das notas divulgadas pelos partidos neste domingo. Nota pública dos partidos políticos em solidariedade ao STF 22 de agosto de 2021. Os partidos abaixo assinados reafirmam seu compromisso com a garantia da ordem democrática, a defesa das instituições republicanas e o respeito às leis e à Constituição Federal de 1988, que tem o Supremo Tribunal Federal, STF, como guardião. E se solidarizam com os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, alvos de uma campanha difamatória, que chegou às raias da violência institucional com um inepto e infundado pedido de impeachment contra Moraes por parte do presidente da República, Jair Bolsonaro. São os ministros que lá estão os responsáveis por garantir os direitos e as liberdades fundamentais sem os quais nenhuma democracia representativa é possível. E eles devem ser protegidos em sua integridade física e moral. Não é com ações, como essas que Bolsonaro se fará respeitar. No Estado de Direito, cabe recurso de decisões judiciais das quais se discorda, como bem destacou o próprio STF em nota cujos termos subscrevemos.
Esgotadas as possibilidades recursais, as únicas atitudes possíveis são acatar e respeitar. Qualquer tentativa de escalada autoritária encontrará pronta resposta desses partidos. Não por outra razão, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em Minas Gerais, já deixou claro que não antevê fundamentos técnicos, jurídicos e políticos para impeachment de ministros do STF, e alertou que não se renderá a nenhum tipo de investida para desunir o Brasil. Como registra Pacheco, os atores políticos devem concorrer para a pacificação nacional. A República se sustenta em 3 poderes independentes e harmônicos entre si. É preciso respeitar cada um deles em sua independência, sem intromissão, arroubos autoritários ou antidemocráticos. Há remédios constitucionais para todos os males da democracia. O Brasil vive um momento de grave crise econômica e sanitária. Em meio à tragédia da Covid, que já conta o maior número de mortos da história recente, a população enfrenta o desemprego, a inflação galopante e a fome, sob risco de um apagão energético e crescente desconfiança dos agentes econômicos. São esses os verdadeiros problemas, que devem estar no foco de todos os homens públicos. E a eles só será possível responder dentro das regras democráticas, com diálogo institucional e convergência de propósitos. É o que a sociedade espera de nós. Assinam esta nota: Carlos Lupi, Carlos Siqueira, Roberto Freire, Cidadania Luciana Santos, do Luiz Pena, V. Luísa Helena e Wesley Diógenes, Rede Sustentabilidade Gleisi Hoffmann, PT. A democracia é o único caminho a ser seguido. Mais uma vez, reafirmamos o nosso compromisso com a democracia, a independência e a harmonia entre os poderes, e o nosso total respeito à Constituição Federal. Diante dos últimos acontecimentos, manifestamos nossa solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes, alvo de injustificado pedido de impeachment, claramente revestido de caráter político, por parte do presidente da República, Jair Bolsonaro. É lamentável que em momento de tão grave crise socioeconômica, o Brasil ainda tenha que lidar com a instabilidade política e com o fantasma do autoritarismo. O momento exige sensibilidade, compromisso e entendimento entre as lideranças políticas, as instituições e os poderes. A pandemia causada pelo coronavírus trouxe reflexões preocupantes para o dia a dia do país, onde as incertezas geradas pela atuação do governo federal contribuem para o aumento dos índices de desemprego, com a alta da inflação e com o crescimento da fome. Acreditamos que apenas o diálogo será capaz de guiar esse percurso em busca de soluções para as crises econômica, de saúde e social que assolam o país. E, para isso, é imprescindível que as instituições tenham capacidade de exercer suas funções com total liberdade e isenção. Essa é a garantia que o país precisa para seguir fortalecendo sua democracia e os anseios da nação. ACM Neto, DEM, Baleia Rossi, MDB, e Bruno Araújo, PSDB. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.